capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço, a tua fé e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas tem contra ti que toleras os Jezabel, mulher que se diz profetiza, com o seu ensino ela engana os meus servos, seduzidos a se constituir e a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Essa passagem é uma clara referência ao livro lá de Primeira Reis, né? Primeira Reis, no capítulo 16, que fala da esposa da mulher de Acabe, que é uma princesa, e que Acabe se casa com ela e ela persegue o profeta Elias. A gente vai estudar lá sobre Jezabel, mas uma coisa que Jezabel fez, ela foi oportunista, né? Jezabel, ela foi oportunista, porque ela se casa com Acabe, que pertencia ao povo de Israel, né? Ela pertencia, ela era príncipe, e depois se torna rei, e era como princesa, porque foi um acordo político que Acabe fez, né? E sempre um acordo político e financeiro, e ela se aproveita para trazer a adoração do reino dela, né? Da onde ela pertencia, para dentro de Israel, né? Eu pesquisando sobre Baal, né? Que a gente tanto fala, que Jezabel era adoradora de Baal. Só que assim, toda vez que eu vejo alguém pregando sobre Baal, né, como teólogo, eu tenho as minhas dificuldades. E toda vez que eu prego na igreja, eu simplesmente exponho a minha dificuldade. Né? E todo mundo especula que Deus é esse? Que Deus é esse? Baal. Né? E alguns eram os deuses que era pagão e que aceitava sangue, sacrifício de criança e tal. Mas aí a gente vê isso até nos dias de hoje, não é isso? E qual o significado da palavra Baal? Alguém sabe? Alguém já vai falar? O significado da palavra Baal é o significado povo, Senhor. Senhor. Baal significa Senhor. Então, assim, o plural da palavra Baal é Baalins. A gente sempre vê lá aquela palavra, Baal e os Baalins. Mas, na verdade, é os deuses pagãos daquela época. E que ela traz justamente para dentro do reino e obriga, esse que foi o grande problema de Jezabel com Elias, o povo a adorar essas figuras, né? esses deuses estranhos. Esse Deus aqui entre aspas, né? Mas era ali o sagrado dela. Né? Então o que ela fez? Ela fez o povo se prostituir. Então a Baal é tratada como uma prostituta. Jezabel é tratada como uma prostituta. O que a prostituta faz? Ela troca o próprio corpo por dinheiro, né? Ela usa de si mesma para poder levar vantagem. Então, assim, às vezes a palavra de Deus vem falando que o povo adulterou, cometeu adultério contra Deus. E depois a palavra de Deus vem falando que
E aqui o próprio Jesus Cristo fala, né? Eles toleravam uma mulher, entendeu? Que o próprio Jesus Cristo chama de Jezabel, onde ela o quê? Ela enganava, né? Mas tem contradica versículo 20, que toleras, né? Toleras. Então, assim, dá a entender que o povo tinha uma certa consciência, né? A liderança tinha certa consciência, porque às vezes tem coisa muito ruim na vida da gente, não tem? E tem coisa que a gente tem que tolerar. Então, quando a gente tolera, é quando a gente tem consciência de que aquilo não é legal, e a gente o quê? A gente é permissivo. A gente permite que isso aconteça. Às vezes, em empresa, né, ou uma situação assim, a gente tem que engolir sapo. Não é verdade? A gente engole cada sapo que é terrível. Aí não tem jeito. Aí você tem que tolerar. Tem gente também chata, né? E às vezes a gente tolera. Às vezes o Marcelo está ali, cadê o Marcelo? Marcelo está lutando. Aí está aí, oi Marcelo, tudo bem? Entendeu? Às vezes o Marcelo está lá, eu estou querendo fazer uma coisa no celular, estou estudando, estou lendo, aí tem um tablet, aí o Marcelo chega e fala assim, olha essa piscina, a casa que eu fiz aqui, que não sei o que, tá, essas coisas. Aí eu não estou afim, não quero, eu não quero, é chato, entendeu? Mas aí o que tem que fazer? A gente quer tolera, não é isso? A gente tá bom, aí você, né, com carinho no coração e tal, a gente um dia tô fora de casa, ele gosta de mim, e a gente vai lá, né, faz aquela média. E outras vezes também, ele me chama para vir jogar. Eu não gosto de jogo de celular, mas eu vou lá, deixo ele jogar e fico olhando, vem cá ver eu jogar, eu vou lá e vejo. Às vezes é aquele negócio de ônibus na televisão, do YouTube, meu Deus, que horrível. Mas a gente assiste, né? A única coisa que eu gosto de assistir com o Marcelo, quando às vezes ele me chama para assistir, é o Chaves, né? O Chaves dá, né? Outra coisa, às vezes eu não estou afim, mas às vezes a gente tem que ir. Só que aqui, né, não havia necessidade disso. Então, eles toleravam a Jezabel, a mulher que se desprofetiza. E o texto não faz de referência de quem seja essa mulher. Né? E, na verdade, a Jezabel é usada aqui como referência justamente para apontar o comportamento. A rainha lá, a esposa de Acabe, ela sabia da crença do povo, ela tinha consciência dessas coisas todas, mas ela forçou uma barra junto com o marido e junto com os sacerdotes para que se fizesse altares no meio de Israel a esses balis, a esses falsos deuses. Então o que acontece? Ela deve ter convencido a Acabe, vamos. Acabe, ele foi tão influenciado que ele acaba perseguindo Elias, o profeta. Vamos lembrar da história, né? Então aqui, essa mulher, ela faz isso. Ela fazia sem o quê? Esconder quem ela era. Vocês estão entendendo? Então ela não escondia que fazia isso de errado. E as pessoas o quê? Toleravam. E ela usava como termo, qual era a desculpa dela? Aparece no próprio texto. Ela se dizia o quê? Profetiza. Olha, eu sou de Deus me falou, não tem negócio aí, entendeu? É assim que é, e tal, essas coisas todas, e o povo tolerava nesse sentido, né? Eu não sei se ela acreditava nisso, né? Como seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem de coisa sacrificada aos ídolos. Olha só como que a coisa estava, né? Dentro da igreja de Tiatira. Então, o que a gente chama isso de prostituição. Então, qual é a ideia de prostituição na Bíblia? De você prostituir como Senhor. É quando você continua sendo o que você é, crente como você é, da forma que você acredita, mas daqui a pouco você vai e o ser
dá prazer a você, mas em nome de Deus. Coisas que levam vantagem para você, que dá vantagem para você. Estou entendendo? Você vai se dar bem com isso, você vai ser vantajoso para você, porque é isso que a prostituta faz. Entendeu? Ela vem no corpo com bem o quê? Próprio. O pessoal sempre fala da questão da prostituição, que a prostituta está ali para dar prazer. Não, ela não está ali para dar prazer a ninguém. Ela está ali por dinheiro, ela está ali por uma troca. Então é sempre nesse sentido. Então a ideia de prostituição, é sempre essa, de você estar numa situação onde você não deixa de ser o que você é, mas você é o quê? Você tolera, você aceita certos comportamentos, certas coisas que te levam que são contra o Evangelho e que desagrada a Deus. Vou dar um exemplo. Acontece isso com homens? Acontece isso com homens. Tem homens que são casados, que eles acham normal, eles como é que chamam, flertar com outras mulheres. Tem mulheres que são casadas que acham normal flertar com outros homens. No meio artístico aí, isso é muito comum. Eu lembro aí que tinha aí, eu acho que é Luciano, Era o Luciano, que era o cantor. A consciência do que é feito, e liberação do que é feito, é simplesmente o caso de prostituição. O personagem bíblico que era muito dado à prostituição, que eu não vou abrir aqui a Bíblia para falar sobre isso, porque isso aparece lá no Novo Testamento, lá no Antigo Testamento, lá no começo do Antigo Testamento, lá para Gênesis, lá para o lado, era Judá, que hoje tem os judeus. Vamos lembrar que naquela época era comum os homens casados ter muitas mulheres e além disso sair para se prostituir. Então era um hábito normal. Então quando se era chamada a atenção acerca da prostituição, as pessoas não viam problema nisso, porque era uma coisa normal e parece que a cultura judaica em relação a isso aparece aqui na igreja de Tiatira. Essa cultura de você se envolver com outras coisas que não agradam a Deus, estavam ali e eles traziam isso para dentro da relação com Deus, para dentro da igreja, e não tinha nada a ver. E aqui o Jesus Cristo, no texto do versículo 20, ele chega e fala assim, seduzindo-os a se prostituir e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Então assim, a gente pode deduzir olha que a gente participou da ceia. Não foi isso? Participou da ceia. Aqui, a ceia não é santa, é um mandamento e é totalmente bíblico. Então eu posso concluir que ali naquele caso, eles no próprio culto ou dentro da igreja, eles faziam coisas que eram comuns aos outros deuses, às outras religiões. Então eles traziam isso. E lembrando que naquela época o cristianismo ainda não estava bem estabelecido. Então as pessoas se convertiam e traziam para dentro da igreja a sua ideia do que era agradar a Deus, e na maioria das vezes aquilo era culto pagão. A nossa igreja, a primeira igreja aqui batista é em Jardim, nós temos nos prostituídos. Eu sempre faço com essa pergunta a mim mesmo. O que a gente tem trazido para o nosso coração que não pertence a Deus, que não é de Deus. O que a gente tem feito no nosso ser, aqui como crentes em Cristo Jesus, que não é de Deus. Eu, como pastor dessa igreja, o que eu tenho praticado, o que eu tenho feito, o que eu tenho falado, que não é de Deus. Eu tenho me prostituído diante do Senhor. Por quê? Aqui nessas 7 cartas, a exigência de Jesus Cristo é para que a igreja se torne o quê? Uma igreja santa e gloriosa.
morreu, e a gente não pode trazer para dentro dessa relação coisa que Deus discorda e achar que isso é normal, gente. A igreja não pode trazer para dentro da igreja coisas que Deus não concorda e entender que isso é normal. Então, por isso que aqui, no versículo 21, o próprio Jesus Cristo, que usa João para poder escrever, ele fala dessa questão do arrependimento. Arrependimento é deixar, é parar com isso, é voltar. Portanto, lançar-la-ei num leito de dores, bem com grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita a fazer. A Jezabel, no Antigo Testamento, o que ela fez? Ela não somente pediu para que o povo adorasse aos Baalins, mas ela instituiu o quê? Alguém lembra? Profetas. É ela que faz isso. Lembra que Elias amava os profetas de Baal? Então ela não só fez isso. Alguns teólogos entendem que muitos desses profetas nem veio da terra dela, nem veio do país dela. Foram instituídos ali mesmo, gente de dentro do povo. Então ela não só trouxe a religião, ela pagã, como ela também organizou o negócio. Então eu entendo aqui que essa mulher que se diz profetiza, ela o quê? Ela estava na liderança. Ela estava na liderança. Ela conduzia. E a gente pode até aqui especular que ela poderia ser a grande líder da igreja, até a pastora lá da igreja. Para ela ter influência tal de levar as pessoas a errarem dessa forma, ela tinha um cargo muito grande na igreja, podia ser uma pastora como profetiza, eu entendo que era uma pastora ali dentro da igreja. Versículo 23. Ferirei de morte os seus filhos. Então todas as igrejas saberão que sou aquele que esquadrinha os rins dos corações e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Entendeu? Então assim, eu fiquei muito impressionado com a sentença que Jesus Cristo dá para a igreja de Tiatira. A sentença é muito rude, é muito veemente. Não foi uma sentença assim, não, estou chateado, para com isso. Não, vou fazer vocês sofrer. Vou pesar minha mão sobre a vida de vocês. Não vai ser fácil para vocês não. Vocês não querem abandonar aí. Se vocês já ficarem tolerando essa mulher aí, eu vou pesar a mão em cima de vocês. E está falando para o grupo. Está falando para o grupo. Então eu até entendo que aqui todo o grupo tolerava essa prostituição. Onde, dentro de uma relação, a igreja, sendo igreja de Jesus Cristo, ela o quê? Ela flertava, ela trazia coisas para dentro de si que não pertenciam a Deus. Por isso que no versículo 23, no versículo 22, no 21 pede arrependimento, no 22 começa a sentença e lança-te-ei no leito de dores, bem como em grande tribulação, versículo 22, os que com ela adulteram, como não se arrependam das obras que ela incita. E o mais impressionante dessa passagem, desse texto da igreja de Tiatira, é que Jesus Cristo manda João escrever a igreja, falar o corpo da igreja, mas não manda falar a Jezabel. Vocês lembram? Que Jezabel, ela se negava, mesmo com Elias fez descer o quê? Fogo do céu, e consumiu todo o holocausto. Todo mundo
e Elias olha, desce fogo do céu e consome todo o holocausto. Entendeu? Então a gente, como teólogo, como estudante da Bíblia, a gente crê que ali começa Deus mostrando que ele era um Deus único, que não existia outro Deus. Outro Deus. Porque o que acontece é que o fogo desce do céu, consome o holocausto, inclusive a água que era colocada ali, porque quando eles começaram a clamar a Baal, nem molhar o sacrifício, eles molharam. Não lembra disso? Que Elias que manda jogar a água ali. Entendeu? Para provar que o fogo de Deus é fogo mesmo, ele vai lamber até a água. Ele fica para fogo com a água. Entendeu? E Elias, para desafiar eles, para um desafio ser maior, ele manda jogar água. E esse, vocês imaginam de que tamanho que seja isso? Gente, é um lagar, é um negócio, entendeu? É um lago de sacrifício que era feito. Entendeu? Então se colocava aquilo ali e o povo todo ali em volta, vendo aqueles animais mortos ali, e o fogo desce do céu e consome. E o que acontece com Jezabel? Ela fica revoltada quando Elias ora, desce fogo do céu e ele tira a espada e bate para cima dos profetas de Baal e mata um por um. Ela não exaltou em momento nenhum o fogo que desceu do céu e consumiu o holocausto. Ela só queria vingança. Só queria vingança por ter o quê? Destruído os profetas dela. E aqui no texto a gente percebe que Jesus Cristo fala à igreja, mas não fala a Jezabel. Não fala a Jezabel. E algumas igrejas gostam de falar espírito de Jezabel. Você ouviu falar desse negócio aí, né? Eu ouvi falar, esse é espírito de Jezabel, não sei o que e tal. É fazendo referência a essa passagem do espírito de Jezabel. Eu lendo alguns textos, eu vi que faz algum sentido no momento em que você faz espírito de Jezabel para falar o pensamento de Jezabel e o jeito de Jezabel. Mas isso não tem referência bíblica. A palavra espírito de Jezabel não aparece na Bíblia. Isso não tem referência bíblica. Mas assim, o coração e o sentimento da pessoa está aqui, e está destruindo a igreja, não quer mudar e não vai mudar. Então a igreja é que tem que tomar a atitude para se colocar dentro da vontade de Deus e daquilo que Deus quer e daquilo que Deus deseja. O que pode ser esse espírito de Jezabel aí que as pessoas falam? Uma coisa que a gente, um entendimento que a gente tem em relação a nós mesmos, em relação a Deus. E isso é errado. Isso é uma coisa que Deus não quer. E a gente traz para a igreja e a gente começa a ensinar para a igreja aqui. Seja lá o que for. Então, a referência aqui de Jesus Cristo é que a igreja se mantenha firme nele. Firme. Versículo 24. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vocês. O que tendes, retende até que eu venha. Então assim, vocês já sabem o que é certo e o que é errado. Vocês já sabem o que vocês precisam fazer. Versículo 26. E ao que vencer, eu gosto dessa palavra aqui, sempre assim, ao que vencer. Depois, ao que guardar. Ao que vencer e guardar até o fim. Então a primeira coisa, eu gosto muito, ele fala isso para todos vocês. Primeiro é o que vencer. A ideia é que você está numa luta, que a igreja está numa batalha. Sua vida, nossa vida cristã é uma luta, é uma batalha. Então o que vencer, Deus não está nos enganando. Você é uma luta. E a luta acontece no trabalho,
como que Deus nos faz vencer? Como que Deus nos faz vencer? Aí ele explica lá como que é a vitória de Deus. Aí ele estava falando com a filha dele, que não sei o que é ele. É assim. Minha filha ficou insistindo para me pedindo, e eu sempre tive condições de fazer o que minha filha estava me pedindo. Mas eu não fazia. Aí teve uma hora, um momento que eu achei que era o momento de eu contemplar minha filha porque ela estava me pedindo. Eu fui lá, fiz para ela? Não. Eu peguei o dinheiro, tirei o dinheiro do bolso, dei o dinheiro na mão dela, e ela pegou o dinheiro e comprou o que ela quis. Foi lá com o dinheiro que comprou o que ela quis. Depois ela veio com o dinheiro, ela veio com o que ela comprou, e me agradeceu por eu ter dado condição para ela adquirir aquilo. Então a vitória em Cristo Jesus, a vitória de Deus, você adquire assim. Nós não temos condições nenhuma de vencer. A gente está na luta. Mas a gente, no primeiro momento que a gente tem que entender que a gente tem que querer muito essa vitória. Não se permitir ser derrotado. E o que Deus nos faz? Deus nos dá o quê? Condição, assim como esse pastor deu dinheiro na mão da filha, para que a filha fosse lá e o quê? Que conseguisse aquilo que ele queria. Então, é Deus que nos dá condição de vencer. Uma outra visão também, guardar aquilo, guardar as coisas de Deus. Essa filha ficou insistindo com o pai, porque ela sabia que era só no pai, que ela teria condição de realizar o que ela não precisava realizar. Então, a gente guardar aqui é justamente você entender que é somente em Deus. É somente em Deus que você terá vitória. É somente em Deus que você vai conseguir. É somente em Deus. E às vezes não vem o momento, mas você precisa guardar até o fim. Pode ser o fim dos tempos, pode ser o fim onde Deus determinar, mas você precisa guardar até o fim. Então você precisa vencer, você precisa guardar. E você precisa guardar até o fim. Então, ao fim, as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. Então, é dessa forma que Deus nos contempla, né? Na minha versão aqui, né, está no versículo 25, o que tem de repente, até que eu venha. Ao que vencer, 26, não é isso? Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, assim, essas coisas que entram na igreja, que não nos permite uma vida vitoriosa, né, que é o que acontece aqui. Como o Marcelo veio, querendo passar aqueles vídeos de carro, que eu não gosto, né? Que é um vídeo todo quadradinho, você já viu? Tipo um Minecraft, que é aquele quadrado do carro, porque o quadrado não precisa entendeu? Então, assim, aquele negócio todo quadradinho no display, assim, eu fico meio assustado, porque eu não consigo ver às vezes o que ele está vendo. Você consegue ver? Você consegue ver naquele jogo? Aí ele vai, gira para lá, gira de cabeça para baixo, gira para cá, você lá, olha a piscina, olha a piscina, olha essa piscina, né? Então, assim, a gente, eu mal paciência assim, para galera. Mas só que, quando se trata de evangelho, quando se trata de igreja, quando se trata da vontade de Deus, sai fora, gente. A gente não deve tolerar. A gente não deve aceitar. A gente não deve. A gente não deve. A gente precisa se manter firme naquilo que Deus tem determinado para a gente. Versículo 27. E com vara de ferro as regerá, quebrando como são quebrados vasos de orelha. Assim como também recebeu a autoridade de meu pai, dizendo como é que tem que se comportar diante da nação. Então, assim, quem não tem respeito, jamais será respeitado. Quem não tem respeito, jamais será respeitado. Então é isso que a igreja de Tiatira perdeu.
certamente ela estava fazendo práticas, né, que aqui na Ásia Menor, religião pra caramba, deuses pra caramba, e a igreja estava fazendo igualzinho. As pessoas estão dizendo, porque tinha uma profetisa lá que dizia que não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Essa semana eu estava assistindo o YouTube, curiosidade do meu tempo. Artistas que são evangélicos, artistas que são evangélicos. Aí tem uma lista lá de evangélico, não é uma mulher. Nossa, eu não quero ligar ninguém, mas foi Deus. Um dos últimos que eu vi que se evangélico era o Valdo Velho, não é? O homem mais mentiroso do mundo. E agora é o homem mais mentiroso do mundo. O Popó, lutador, lutador, o Gabriel falou que enfrentou o Popó, não é isso? O Popó acreditou. Ele já falou que era evangélico uma vez, falou que era, foi no programa do Raul Gil, foi isso? O programa do Raul Gil, nós estamos participando desse conceito. Festa de Raul Gil, não. Agora! Eu detesto o Raul Gil. Mas o pessoal gravou, mandou pra mim. Raul Gil por quê? Ele falou que era evangélico, mas o pastor da mãe dele ligou pra lá e não é não. O pastor ligou lá pro programa dizendo que não era nada disso. Então, assim, aí sai uma lista lá e eu fui olhar a lista, porque está tudo igual, é a mesma coisa. Então, quando você faz uma pessoa começou a aceitar Jesus, não precisa aceitar Jesus. Os crentes estão se comportando como qualquer uma pessoa do mundo, estão se prostituindo. Na verdade, os crentes estão se prostituindo, eles estão se comportando da mesma forma. Então, para quê? Para que ser crente? Para quê? É tudo igual, tudo a mesma coisa. Não é. Não. E é isso que Jesus Cristo está falando aqui para a igreja de Tiatira. Quem tem ouvidos, ouça. Escute lá. Deus, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está dizendo, não é. É isso que Jesus Cristo está falando. Não é tudo, né? Também darei a estrela da manhã, fazendo referência ao próprio Cristo. Fica de pé, a gente encerrar. Jesus, Você não certo. Na semana que vem, carta à igreja de Sardes. Na outra semana, carta à igreja de Filadélfia. E a última, a igreja de Laodiceia. Gente, eu vou cumprir isso aqui, tá bom? As 7 igrejas. Depois, a gente vai fazer um resumo disso aqui. Porque qual é a pergunta mesmo? Alguém lembra da pergunta? Não sei. Como você se vê com a igreja? Que tipo de cristão é você? Não sei. Lembra? Não O sei. título continua o mesmo. Que tipo de cristão é você? Como a gente se vê como igreja de Cristo? Somos uma igreja prostituta? Somos? Não sei. Então a gente precisa analisar o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ela está querendo cachimbo, isso que está querendo. Eu tirei o cachimbo ontem, aí ninguém está querendo o outro, né? Vamos orar para a gente encerrar? Vamos lá? Vamos orar para a gente encerrar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus, meu Pai, muito obrigado por esta noite, pela tua presença, Deus. Muito obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, Deus. Nos deu uma semana abençoada na tua presença. Ó Pai amado, servo cada um aqui, ó Pai amado, essa semana, Deus, semana de trabalho, semana de estudo, também, ó Pai, para aqueles que estão de férias escolares, meu Deus. Ó Pai amado, eu te peço que tu possa nos levar para as nossas casas, Deus, protegidos por ti, Deus. Nos dê a tua bênção no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus Pai bendito e todas as consolações do Espírito Santo possam ser com o teu povo
aqui reunidos no mundo daquele jardim, agora aqui para todos sempre, que o povo de Deus diz. Agora eu vou beber a bebida. Está encerrado o culto, eu quero falar com